A Bíblia Sagrada é, indubitavelmente, o livro mais esplêndido do mundo por causa de sua mensagem. Mensagem esta que edifica vidas, mensagem esta que salva pessoas, mensagem esta que fala do maior homem que já existiu, no caso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. A mensagem que você vai assistir a partir de agora tem como tema análise como a Bíblia chegou em nossos dias. Estaremos falando sobre as línguas em que a Bíblia foi escrita e as primeiras traduções da Bíblia. Então vamos lá. Línguas que foram escritas a Bíblia. O hebraico foi a língua em que foi escrita a maior parte do conteúdo do Antigo Testamento. Era a língua falada pelos hebreus e atualmente é a língua oficial do Estado de Israel. Apenas alguns trechos do Antigo Testamento foram escritos em outra língua, no caso, o aramaico. O aramaico siríaco era um dialeto muito ligado à língua hebraica. Era falado não só em Israel, mas também em várias outras nações da época no mundo. No segundo livro dos Reis, no capítulo 18 e versículo 26, nós temos uma informação acerca deste conteúdo. Lá está escrito desta maneira: Então, Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, disseram a Rabsaque: Por favor, fale com estes teus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Então, nesse texto bíblico, já demonstra que o povo hebreu não tinha mais tanto conhecimento da língua hebraica, e sim do aramaico que eles tinham aprendido durante o cativeiro babilônico. Outros textos bíblicos do Antigo Testamento que foram escritos em aramaico são duas partes no livro de Esdras, o livro de Daniel e uma parte no livro de Jeremias, no capítulo 10. Nós vamos encontrar trechos escritos em aramaico. Contudo, o restante de todo o Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico. Já no Novo Testamento, temos como língua original o grego. O Novo Testamento não foi escrito na língua grega clássica, mas em um grego popular que é chamado de grego koiné, ou seja, língua popular. Das escrituras nessas línguas originais, no caso o hebraico, o aramaico e o grego, surgiram as traduções bíblicas em diversas línguas faladas pelo mundo. Então, quando se fala de línguas originais, nós estamos fazendo menção ao hebraico, ao aramaico e ao grego, línguas em que foram escritos tanto o Novo quanto o Antigo Testamento. A tradução que é mais utilizada principalmente no Ocidente, a que mais utilizamos, é a João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida era um padre português que viveu no período da Reforma Protestante. Dizem que se converteu aos 16 anos e traduziu o Antigo Testamento até o livro do profeta Ezequiel e partes do Novo Testamento, quando morreu no século 17. O restante dos livros que João Ferreira de Almeida não traduziu, os exegetas tradutores fizeram esta tradução e atribuiu a João Ferreira de Almeida o restante dos livros que ele não tinha traduzido. A primeira tradução da Bíblia. Estima-se que a primeira tradução foi elaborada entre os anos 200 a 300 a.C. Como os judeus que viviam no Egito não compreendiam a língua hebraica, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Então, nós estamos abordando aqui que os judeus que viviam no Egito, eles não tinham conhecimento da língua hebraica. Contudo, eles tinham conhecimento do grego ou da língua grega, que era a língua popular,
que era a língua que se difundia pelo mundo na época em virtude de Alexandre o Grande ter colocado na mente que uma língua é um domínio. Porém, não eram apenas os judeus que viviam no Egito que tinham dificuldade de ler o original bíblico em hebraico. Com o cativeiro da Babilônia, os judeus da Palestina também já não falavam mais o hebraico, e sim o aramaico. Então nós estamos vendo que tinha-se uma dificuldade para se entender o hebraico, porque os hebreus, os próprios hebreus, tinham perdido o conhecimento desta língua original. Denomina-se Septuaginta, esta primeira tradução bíblica, denomina-se Septuaginta ou tradução dos 70. Por que tradução dos 70? Esta primeira tradução foi realizada por 70 sábios e contém 7 livros que fazem parte do cânon católico e não fazem parte do cânon protestante. Também na Septuaginta estava incluído o livro de Enoque, que foi tirado posteriormente pelos tradutores. Quando os tradutores realizaram a tradução da Bíblia, da Septuaginta, que no caso era a língua grega, para o latim ou para outras línguas, eles chegaram à conclusão que o livro de Enoque era espúrio, ou seja, indigno de confiança, e em virtude disto, eles tiraram o livro de Enoque da Bíblia. Contudo, o livro de Enoque estava incluído na Septuaginta. A igreja primitiva geralmente tinha os tais livros. Quais livros? Os livros que faziam parte do cânon católico, que foi tirado do cânon protestante. Então, a igreja primitiva, geralmente, tinha os tais livros como sagrados, inclusive o livro de Enoque. Eles são chamados livros apócrifos ou deuterocanônicos e encontram-se presentes nas Bíblias de algumas igrejas. Então, os católicos chamam esses livros de deuterocanônicos, ao passo que os protestantes chamam esses livros de apócrifos. A palavra apócrifo significa espúrio ou indigno de confiança. Aí tem que se fazer uma análise do livro para se saber quem é que está realmente com a razão. Essa tradução do Antigo Testamento foi utilizada em sinagogas de todas as regiões do Mediterrâneo e representou um instrumento fundamental nos esforços empreendidos pelos primeiros discípulos de Jesus na propagação dos ensinamentos de Deus. Então, essa tradução do Antigo Testamento, que no caso foi a Septuaginta, ela foi utilizada por muitos discípulos de Cristo que se convertiam ao Evangelho e divulgavam essa tradução, que no caso nós estamos falando da Septuaginta, por onde eles passavam. Iremos dar aqui uma analisada na questão da composição dos livros bíblicos. A Bíblia protestante, hoje, ela é constituída por 66 livros, 39 dos quais formam o Antigo Testamento, que no caso disse que é a Bíblia hebraica ou a Bíblia dos judeus. Essa informação pode ser que ela não esteja totalmente correta. E 27 livros compõem o Novo Testamento. Então, 39 compõem o Antigo Testamento, que é usada pelos protestantes, e 27 compõem o Novo Testamento. Já a Bíblia Católica, além desses 66 livros, ela possui outros 7 livros completos. São eles: Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. E ainda há alguns acréscimos aos livros de Ester e ao livro de Daniel. Todos esses livros e fragmentos adicionais, chamados de deuterocanônicos pelos católicos e apócrifos pelos protestantes, fazem parte do Antigo Testamento na Bíblia Católica, de modo que o Novo Testamento é idêntico em ambas as Bíblias. Então, nós estamos trazendo para você aí a composição da Bíblia, tanto católica
quanto protestante. E aí tem uma guerra entre católicos e protestantes para se saber quem é que está com a razão. Deixe aí nos comentários quem é que você acha que está com a razão. O nosso objetivo aqui não é agradar a gregos ou a troianos. Não é defender um ponto de vista, mas é te trazer as informações de como a Bíblia chegou até os nossos dias. O que você está achando desse conteúdo? Como você está compreendendo este assunto? Deixe aí nos comentários. E vou parar 2 segundinhos aqui para que você se inscreva no canal. Então se inscreve aí no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esta mensagem com outras pessoas e acione as notificações, tá bom? Então se inscreve aí. Já se inscreveu? Meu muito obrigado. Vamos continuar. Outras traduções da Bíblia. Então, nós já falamos que a primeira tradução chamou-se Septuaginta, que foi a tradução que vem da língua hebraica e do aramaico para o grego. No caso que nós estamos tratando, apenas do Antigo Testamento, até porque o Novo Testamento ainda não tinha sido canonizado. Então, quando nós falamos aqui de outras traduções, é uma referência ao Antigo Testamento. Vamos lá. Outras traduções começaram a ser realizadas por cristãos novos nas línguas copta, Egito, etíope, Etiópia, siríaca, norte da Palestina, e em latim, a mais importante de todas as línguas, pela sua amplitude e utilização no Ocidente. Por haver tantas versões parciais e insatisfatórias em latim, no ano 382 d.C., o bispo de Roma nomeou o grande exegeta, grande aqui entre aspas, porque grande é Deus, mas vamos deixar a palavra grande, o grande exegeta chamado Jerônimo, para fazer uma tradução oficial das Escrituras, com o objetivo de realizar uma tradução de qualidade e fiel aos originais. Por quê? Porque estava tendo muito problema. As versões que estavam surgindo a partir da Septuaginta para outras línguas, no caso o latim, eram versões imparciais e eram versões insatisfatórias. E em virtude disso, o bispo de Roma, que posteriormente vai ser chamado de Papa, ele oficializa Jerônimo, chamado de São Jerônimo, para realizar uma tradução que fosse fiel e de qualidade e que viesse diretamente dos tais originais. Lembrem-se, os originais foi a tradução que veio da origem à Septuaginta, que os judeus, por intermédio de Ptolomeu, fizeram essa tradução e originou-se a Septuaginta, que no caso é a língua grega. Jerônimo foi à Palestina, onde viveu durante 20 anos. Estudou hebraico com rabinos famosos e examinou todos os manuscritos que conseguiu localizar. Sua tradução tornou-se conhecida como Vulgata, ou seja, escrita na língua de pessoas comuns. Embora não tenha sido imediatamente aceita, tornou-se o texto oficial do cristianismo ocidental. Nesse formato, a Bíblia difundiu-se por todas as regiões do Mediterrâneo, alcançando até o norte da Europa. Veja bem, este vídeo que nós estamos abordando, esta parte aqui do conteúdo de como a Bíblia chegou até os nossos dias, nós estamos fazendo aqui uma alusão simplesmente ao Antigo Testamento. Como eu já te disse, o Novo Testamento ainda não tinha sido canonizado. Na Europa, os cristãos entraram em conflito com invasores visigodos, ostrogodos, hunos, etc., que destruíram uma grande parte da civilização romana, no caso o Império Romano, que veio a ruir no ano 476 d.C. Em virtude disto, em mosteiros, nos quais alguns homens se refugiaram da turbulência causada por guerras constantes, o texto bíblico foi preservado por muitos séculos, especialmente a Bíblia em latim, na versão de Jerônimo. Vai analisando aí. Não se sabe quando e como a Bíblia chegou até as Ilhas Britânicas.
pressupõe-se que missionários levaram o evangelho para a Irlanda, Escócia e Inglaterra, e não há dúvida de que haviam cristãos nos exércitos romanos que lá estiveram no 2º e 3º século depois de Cristo. Provavelmente, a tradução mais antiga na língua do povo desta região, no caso nós estamos falando aqui do que é hoje o Reino Unido, então, provavelmente, a tradução mais antiga na língua do povo desta região é a do venerável Beda. Beda foi um monge inglês que viveu nos mosteiros de São Pedro, em Monte Warkmore e São Paulo, na moderna Gijón, no nordeste da Inglaterra, uma região que na época era parte do reino da Nortúmbria. Ele é conhecido principalmente por sua obra-prima, A História Eclesiástica do Povo Inglês. Quem é conhecido por sua obra-prima, A História Eclesiástica do Povo Inglês? Um trabalho que ele rendeu o título de pai da história inglesa, o venerável Beda. Quem foi que reconheceu ele com este título? Em 1899, Beda foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Leão XIII, um dos mais importantes títulos teológicos da Igreja Católica. Relata-se que, no momento de sua morte, em 735, ele estava ditando uma tradução do Evangelho de João. Entretanto, nenhuma de suas traduções chegou até os nossos dias. Aos poucos, as traduções e passagens de livros inteiros foram surgindo. Esta é a primeira parte deste vídeo, deste conteúdo que nós estamos abordando de como a Bíblia chegou até nós. Aguardem, nós falamos hoje apenas da língua em que a Bíblia foi escrita, no caso, o Antigo Testamento. Já o Novo Testamento foi escrito todo em grego e também as primeiras traduções da Bíblia. Como você recebeu este conteúdo? Deixe aí nos comentários como você compreendeu esta mensagem. Se você não for inscrito, se inscreva nesse canal e também se inscreve no nosso segundo canal. Eu vou deixar o link do canal aí nos comentários, nos primeiros comentários eu vou deixar o link do nosso segundo canal. Tem como título Evangelho Revelado 2030. Então você que gosta de ouvir uma mensagem de edificação para a sua vida, se inscreve lá no nosso segundo canal, Evangelho Revelado 2030. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.